Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa para você. E no site deles está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino e whey 100%, você garante R$ 129 de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. Pinuca, você que viveu, tem essa experiência inteira aí, né? Na vivência da musculação. Viveu aí, pegou as duas eras do fisiculturismo, né? Tanto o old school, né? Arbitrando também, né? Vivendo ali aquela era onde era ferro bruto, e estamos vivendo hoje uma nova era, né? De equipamentos, né? Até mesmo de técnicas de treinamento. Na sua opinião, você acha que mudou, tem muita diferença de uma era para outra, assim? Robson, vou te dizer que diferenças existem muitas, né? Certo. Existem muitas diferenças em tudo. Na musculação não seria diferente. Mas o que tem mais de diferença hoje é o comportamento humano, né? Ah, tá. Então, assim, o comportamento humano hoje, ele, de certa forma, ele é... Não é que vão falar, esse velho tá gaga, esse velho tá saudosista, esse velho tá só olhando para o passado, mas não é esse o problema. Tanto que não é esse o problema, é que eu tô gostando desse menino que tem uma doença degenerativa e não faz corpo mole para fazer nada. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Sim, tá certo. Então eu tô vendo nele uma atitude que todo jovem, que todo mundo hoje tem que ter hoje. A coisa que eu mais recebo aqui, ó, isso aqui é tecnologia, isso daqui é modernidade. Ótimo, bem-vinda, ótimo, vamos aprender a usar isso aqui. Mas o que eu mais recebo aqui é me ajuda. Me dá. Me contrata. Mas peraí, como é que eu vou contratar uma pessoa? Eu não sou uma empresa. Eu não sou um... Eu sou um treinador, eu sou contratado. A pessoa me contrata para treinar, contrata a minha consultoria, compra minha ficha de treino, e eu não vou contratar ninguém para treinar comigo, é o contrário, a pessoa que tem que me contratar. Exatamente. Então, nessas horas eu fico vendo como o jovem está mal orientado hoje e está com o entendimento errado da vida, porque a vida não mudou, eles acham que mudou. É verdade. As coisas hoje, não estão mais fáceis, né? As oportunidades apareceram Que mais, não né? existiam. Não existiam as Hoje oportunidades. você tem oportunidades no nosso meio, maromba, musculação, bodybuilding, do jeito que você quiser chamar, que não existiam na minha época. Mas não que ficou mais fácil, né? Não que ficou mais fácil. Você precisa fazer o seu exatamente. trabalho. Se você não mostrar o seu trabalho lá, a sua patrocinadora não vai querer saber de você. E hoje ficou evidente uma coisa. Não adianta você ter genética, não adianta você ganhar o campeonato. Você tem que ser um vendedor. Eu também acho isso, também penso isso. Se você não sabe se vender, ninguém vai te comprar. Se você não sabe vender os produtos que te patrocinam, não vai ser interessante para a empresa que te patrocina. Não existe almoço grátis, existe uma troca. E nunca se ficou tão evidente hoje que quem não sabe fazer essa troca não permanece. Não permanece. Não permanece. Então, você pode até conseguir uma chance, mas se não fizer o trabalho como precisa ser feito, você vai perder essa chance. Vai embora. Ela vai embora. Ela vai embora. Por quê? Porque as empresas, elas são feitas para terem lucro. Elas não são casa de caridade para dar as coisas para os outros. Certo. Então, nós no Old School temos essa consciência desde o início. Que era um patrocínio de quê? De um whey protein que... A gente ganhava menos coisas, mas a gente não tinha como divulgá-las, por causa que não tínhamos a internet. Quem divulgava os produtos era a própria empresa, ou geralmente na mídia impressa, que era mais barata. Então, as revistas de musculação, né? A empresa de suplemento não tinha e não tem dinheiro para as grandes mídias. Você não vai ver uma veiculação de uma empresa hoje na Rede Globo, mesmo difícil, que tudo isso diminuiu, você não vai ver. Você vê uma veiculação no YouTube, que também custa dinheiro. Então, assim, as pessoas têm que se posicionar e entender que as empresas foram feitas para ganharem dinheiro, terem lucro e crescerem financeiramente e no mercado que elas estão inseridas. E as pessoas que vão fazer parte disso são aquelas que entendem esse mecanismo e vão fazer essas empresas, através delas, ganharem dinheiro também. Aí tem gente reclamando, estão contratando influenciador ao invés de contratar atleta.
É porque o influenciador vende. É porque o influenciador vende. Exatamente isso. E aí, como que o atleta ele tem que se desdobrar? Porque assim, ele vai precisar ter uma consciência muito, muito pesada, e muito assim clara, de que hoje, é o que você acabou de dizer, ele não vai ser só um atleta, ele vai ter que ser também um vendedor. E aí, como que o cara vai conciliar isso? Como que, na sua opinião, o que o cara precisa fazer? Eu explico. Muito simples, Robson. Quem tem tempo para fazer as coisas não faz nada. Só faz as coisas quem arruma dentro do seu tempo de fazer um monte de coisas, fazer mais uma. E o bodybuilding sempre exigiu do atleta a disciplina. Sim, isso é verdade. É uma disciplina. E é uma disciplina que exige de você 24 horas por dia. É treinar, comer e dormir e descansar. Isso não pode faltar nenhum dia na vida de um atleta do nosso esporte. Aliás, na maioria dos esportes, mas o nosso é todo dia, não tem folga. Sim. Então, o que o atleta vai ter que fazer? No nosso tempo, a gente tinha que dar aula e o dia inteiro para poder ter dinheiro para custear o bodybuilding. Ainda muitos estão assim, muitos são personal trainers, estão na sala de musculação trabalhando para ter seu dinheiro para fazer o shape e competir. Porque não tem patrocínio, porque não tem outra fonte de renda, muitos ainda fazem exatamente isso. Sim. E hoje ele ainda tem que fazer a faculdade de educação física, ele tem que estudar e de alguma forma ter essa liberação para poder dar aula para os outros. Então também tem que estudar. Sim, com certeza, tem que correr então, atrás. eu falo assim, eu nunca tive problema com isso. Eu nunca tive problema com isso. Eu já era personal trainer quando a lei 96 de 98 foi criada que regularizou a profissão de educação física. O que eu tinha feito, ao mesmo tempo, fui estudar, fui para a faculdade. Nós não sabíamos o que ia acontecer. Vão deixar a gente continuar trabalhando ou vão impedir a gente de trabalhar? Não posso ser impedido de trabalhar. E fui estudar. Não me arrependo em nenhum momento, porque estudando, eu aprendi muitas outras coisas que eu acrescentei na musculação hoje. Tá certo. Então, e você acha que é isso que falta para essa molecada hoje, que fica toda hora... a gente vê várias pessoas que estão na frente de empresa, o Donaire, né, entre outros aí, recebendo esse tipo de mensagem. Pô, me patrocina. Não, eles que estão na liderança. Aí o Itinho, por exemplo, que é caçador de talento agora, imagina o que esse cara não recebe de gente pedindo. E não é assim, e ele tem que filtrar absurdamente para poder convidar alguém que vale a pena, não é? Até esqueci de te deixar o seu presente aqui. Obrigado. Eu tenho algumas lá na minha coleção, a da Monstercast, de outros amigos lá. Eu usarei no meu café da manhã. Sabe aquele cara que é complicado na hora de fazer as coisas em casa? Esse cara sou eu. Se eu usei uma agora e não tem muita louça para lavar, eu deixo lá. Daí eu vou tomar outro café, eu pego outra. Pega outra. Minha mulher quer me matar por causa disso, né? Daí quando eu olho, tem 5 canecas lá para lavar. Se eu fiquei mais tempo em casa, né? Então, assim, é uma caneca bem-vinda aqui para minha coleção, com certeza. Para você voltar mais vezes aí. Isso. E aí, amigo, eu falo assim, ó. O bodybuilding é um esporte que exige demais, então já começa por aí. Se a pessoa não é organizada, se a pessoa não tem sangue nos olhos para fazer o que precisa fazer, ela não vai se dar bem no nosso meio. Não vai. Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Por quê? Porque daí ele tem que arrumar um jeito de ganhar o dinheiro dele e ainda o tempo para poder treinar todo dia, comer direito. Então, eu me lembro uma vez que eu fui para os Estados Unidos e a gente tinha uma falsa ideia que os americanos tinham tudo e nós não tínhamos nada. Sim. Porque a gente estava mal acostumado vendo as revistas americanas dos atletas patrocinados, dos nossos ídolos, os caras que estavam no Olímpia. Esses caras tinham patrocínio em dinheiro, tudo, e eles tinham que aparecer nas revistas. Sim, ou no Mr. Olympia, no DVD do Joe Weider. Depois apareceu a batalha do Mitsuru Okabe, coisas que apareceram depois. Para nós, então, nossa, aquilo era um status, e aqueles caras todos. O que você tinha? Uma falsa impressão de que os Estados Unidos amava o bodybuilding e que um bodybuilder saía na rua e era aplaudido. Sim. Que um bodybuilder ia ter patrocínio do açougue, do mercado,
da loja de roupa, todo mundo queria patrocinar um bodybuilder, ajudar ele, né? Porque a competir. o que o Joe Weider mostrava pra gente era esse glamour todo. Só que não. Primeira vez que eu fui aos Estados Unidos foi em 1991. Eu descobri lá que a maioria não tinha porcaria nenhuma, que lutava tanto quanto a gente aqui. O cara tinha 2 empregos. Lá em Miami, o cara para treinar, ele treinava na Golds. Só que ele treinava na Golds às 5 horas da manhã, quando abria. A gente vê o próprio Rony, né, que era policial. Policial, exatamente. Então o cara treinava na Golds às 5 horas da manhã, daí ele treinava só até às 6 horas, ele tinha que terminar o treino no máximo às 6 horas, tomava banho rápido e já ia para o primeiro, comia e ia para o primeiro emprego. 6 horas no primeiro emprego, saía e ia para o segundo emprego, mais 6 horas no segundo emprego. Chegava em casa cansado, tinha que fazer toda a alimentação para carregar ela no dia seguinte, porque não ia ter tempo de fazer isso em outro momento. Isso aí e só tinha um dia de folga por semana, domingo, não trabalhava e não treinava, mas tinha que comer. Aí o que ele aproveitava nesse dia? Compra no supermercado. Se ele não comprasse a comida da semana no domingo, ele não ia ter o que comer na semana. Furava toda porque ele não tinha tempo de ir no mercado na semana. Ou seja, a vida do cara era completamente regrada e ele era um atleta amador. O Carlos Rigo, na época que eu conheci, e ele era um atleta amador, campeão lá de Miami, de Orlando, dos regionais, lutando, um cara de 138 quilos, musculoso pra caramba, lutando para conseguir ganhar o Nationals na pesada, e não conseguia. Não conseguia. Ou seja, estava lá batalhando, porque era no caminho para o Procard naquela época. Difícil o Procard no Brasil, mas era difícil nos Estados Unidos também. O Procard era difícil no mundo inteiro. Sim, com certeza, era muito difícil. Era difícil no mundo inteiro. Então, um cara daquele tamanho, e o problema, a idade chegando, né? O cara já tinha passado dos 30 anos. Então, eu vi de perto a realidade. Na época, eu falei assim, é a mesma coisa que no Brasil, só que a gente tem algumas facilidades no Brasil. Por exemplo, comprar os Danone aqui sempre foi mais fácil. Naquela época tinha na farmácia. Lá não, já era proibido. Já era mercado negro. A nossa comida é maravilhosa. Tem tudo na nossa alimentação. Nossa culinária, né? Nossa terra é uma bênção. Tudo que planta a gente colhe. Diversidade, né? Lá tinha muita coisa importante, tem até hoje no mercado? Tem, claro, sem dúvida. Mas eu nunca me esqueço que eu comi uma banana lá e ela não tinha o gosto doce que a banana tinha aqui. Diferente, né? Diferente. Totalmente diferente. A nossa terra é muito, muito fértil. Entendeu? Então, assim, sofria com algumas mudanças quando eu estive lá a primeira vez e vi o quanto era difícil para um bodybuilder não conhecido se tornar conhecido como os que a gente conhecia. Mas eu acho que assim... Isso não mudou. É que como tem isso aqui te dá uma falsa sensação de que é mais fácil e de que é possível. Para todos, né? Para todos. E só que nós estamos vivendo uma época onde o esporte cresceu, as empresas cresceram, é um momento muito bom para nós na musculação, sem dúvida, e não para de aparecer atletas com boa condição estrutural e genética para se desenvolver, e não para de subir atleta para o pro. Todo ano sobem vários atletas para o profissional, e eles não percebem que isso está só tornando o profissional um caminho mais difícil ainda do que já foi. Porque tem gente que vem desbravando tudo no amador, né, e chega no profissional, o cara some. O cara some porque o nível vai subir demais, né? Vou falar uma coisa aqui que eu vi nesse Mr. Olympia na categoria Classic Physique que vou tomar hate. Metade dos atletas que estavam competindo no Mr. Olympia, para mim, não tinha um nível de Olímpia. Ganharam um Pro Show, ganharam a vaga, chegaram lá, mas destoava dos 15 classificados. Né? Dos cabeças. Destoava facilmente dos classificados. O nível... Ou seja, são profissionais, ganharam um show pro, foram pro Olímpia, mas estão na prateleira de baixo dos 15 primeiros. O cara tá abaixo, é outro nível. Tá assim, ó. Por quê? Porque o número de profissionais está aumentando pra caramba e isso não significa que nós tendo um crescimento no nível da competição para todos. O nível da competição lá é alto,
E não é para todos, é para poucos. É verdade. E isso daí só vai empobrecendo um pouco mais o esporte, né? Claro, porque é a falsa ideia de que ficou mais fácil. Não ficou. Não ficou mais fácil. Ficou mais fácil só. Você tem mais chances de conquistar o Pro Card, sem dúvida. Isso é muito bom? Claro que é. Mas tem que ter a consciência de onde você está e onde você quer chegar. E tem gente achando que pegou o Pro Card. Tá rico. Tá rico, acho que agora todas as empresas vão correr atrás dele para patrocinar. Tá cheio de atleta pro aí que não tem patrocínio. Não tem, porque não tem não só o nível que precisa ter, e também não é bom de mídia. Que é o não principal é bom de hoje. usar a ferramenta. Eu tô tendo que aprender todo dia a usar isso aqui. Se eu quiser me manter dentro do nosso esporte, eu tenho que gerar conteúdo para as pessoas quererem me seguir. É verdade. Quererem me acompanhar. E eu me esforço muito, porque eu sou old school. Old school não fica filmando treino com tripé. Isso daí tá cheio de gente que não tem a menor condição de shape, não tem shape, mas tá filmando e postando, tem 1 milhão de seguidores. Porque esse é o mundo de hoje. Hoje é... E principalmente a mulherada, né? Que tem ali já esse teor chamativo, né? E apelativo, né? Tem hora que isso me irrita profundamente. Sabe por quê? Porque assim, eu fiquei 7 anos com a minha academia, que era meu sonho. Na minha academia a gente treinava. Não se preocupava. Muitos treinos que eu fiz na minha academia com muita gente legal não foi gravado porque esse não era o objetivo. O objetivo era outro, treinar. Né? Era treino. Era o treino. E eu falo, porra, eu entendo que se eu tivesse gravado muitas coisas e tivesse postado, seria um conteúdo muito bom para as pessoas verem. Então, assim, eu tô tendo que aprender a lidar com essa ferramenta, porque ela é importante. Mas eu vou aprender a lidar com ela do meu jeito. Eu não vou fazer palhaçada só para aparecer. Tá certo. Entendeu? Brincar, zoar um pouco, eu até faço. Mas eu não vou fazer as trends de TikTok aí para poder ou ganhar dinheiro, ou ganhar seguidor, ou ganhar visualização.